Espero que estejam todos bem. Então, nosso tema hoje vai ser MASE, Método Avançado de Cura Emocional. Então, o que vem a ser isso? Bom, esse método é uma prática que eu venho fazendo, que eu venho aplicando há mais de 30 anos na minha carreira, atendendo pessoas, capacitando terapeutas também para multiplicar a minha metodologia. Então, o MASE, ele é composto de 14 fundamentos, que seja PNL, análise transacional, constelação familiar, teoria das inteligências múltiplas, inteligência emocional, dominância cerebral, aromaterapia, cristalterapia, meditação. São todos os recursos que eu tenho usado com os meus pacientes ao longo desses mais de 30 anos. E é muito interessante que o processo é rápido, porque o carro-chefe da minha metodologia é a PNL. E PNL a gente resolve as coisas com muita facilidade, que a gente vai lá no inconsciente, desconstrói crenças limitantes, refaz traumas, fobias, Então, a programação neurolinguística é uma bênção no sentido de fazer essa cura. E a cura, muitas vezes, ela acontece não do adulto, mas da criança interna que cada um de nós carregamos. Nós adultos temos uma criança que passou por experiências muitas vezes traumáticas, que a gente nem tem noção, nós não temos consciência. Agora há pouco eu estava atendendo online uma pessoa e aí ela veio com todo aquele discurso racional. Olha, é porque eu acho que é uma questão, uma tendência, um desencontro lá do meu pai com minha mãe, com meu avô, com minha avó, etc. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te cortando e vamos ao que interessa. Porque a cura emocional, ela se dá muito de forma inconsciente, Então eu recebo pessoas que às vezes tentam resolver, elas sabem tudo, do que está acontecendo na vida delas, o que elas precisam fazer, mas elas não dão conta. Sabe aquela situação que você tem tudo prontinho para resolver, mas você não resolve? Pensa no relacionamento ruim que você está. Você fala assim, gente, eu não consigo. E às vezes a pessoa sai de um relacionamento ruim, entra no outro, com o mesmo formato, é porque ela está repetindo um padrão. Então, ir na origem para ver o que isso, onde foi que isso começou e resolver as questões lá das origens. Por isso que a constelação familiar é importante. Ela caminha paralela à PNL. Eu costumo dizer que a constelação, ela dá clareza da sua questão. Por que você não tem sucesso na empresa? Por que você não para no emprego, você vive mudando? Por que seus relacionamentos não dão certo? Por que você tem projetos fantásticos e eles não têm sucesso, eles não decolam? Muitas vezes, esses emaranhados, segundo Bert Helling, o autor das constelações familiares, é o amor fora do lugar. É você no lugar de seu pai, é você no lugar de sua mãe, é a mulher que é mãe do marido, o marido que é pai da mulher, e fica todo mundo num desarranjo geral. E isso vai trazer problemas para a sua vida. Então, às vezes, eu atendo empresários, empreendedores que estão à beira da falência, e aí eu falo para eles assim, aqui, como é que é a sua relação com a sua mãe? Ô, Cleis, eu não vim aqui para isso não, mas a relação com minha mãe é péssima. Como que você quer que eu te explique? Eu vou te contar como que minha mãe é insuportável. Ali eu já vi que tem um grave problema. Quando nós achamos a nossa mãe insuportável, quando a gente acha que a gente é maior que nossa mãe, já foi a vaca pro brejo. É que eu tô maior que a minha mãe. E aí sabe o que acontece na minha vida? Eu não tenho sucesso, eu não tenho prosperidade, eu não tenho abundância.
E quando eu nego meu pai, né, eu coloco rótulos, ou eu julgo o comportamento dele, né? Ah, meu pai fez isso, mas eu discordo, porque se for com meu filho eu faço diferente, você também está superior a seu pai. Então, você não toma o seu pai. E quando você não toma o seu pai, seus projetos não vão para frente, não decolam. Então, tem tudo a ver com o nosso sistema de origem, com a nossa família. E tem mais, com a nossa ancestralidade, né? Imagine, a gente pode repetir até comportamentos e atitudes até de 7 gerações anteriores à nossa. Parece absurdo, mas é real. E não temos que ficar também investigando o que aconteceu com meu avô, com minha avó. Existem aqueles segredos de família. E o próprio nome já disse, é segredo, preserve o seu segredo, esse segredo de família. Você não tem que desvendar esse segredo, porque quando você vai desvendar o segredo daqueles que vieram antes, você vai julgá-los, você acha que você faria melhor, e na verdade você está fora do lugar. É reverenciar quem veio antes. Nós somos o que somos hoje porque nós fomos concebidos da seguinte forma: 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Agradecer a vida, reverenciar os nossos pais é agradecer porque estamos vivos. E a vida veio através dos nossos pais. Do meu pai, 50% e da minha mãe, 50%. É esse reverenciar, é entender que ser filho, ser menor. Então, o que o Bert Helling diz? Essa é a lei da ordem ou da hierarquia. Tem precedência quem chegou primeiro. Os nossos pais são grandes, mesmo que eu tenha um título acadêmico de mestrado, doutorado, PhD, e meu pai e minha mãe são analfabetos, eles são maiores. Porque constelação é um movimento de alma, não é um movimento de ego, não é um movimento do intelecto. E às vezes a gente até acha que está na família errada, não é isso? Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Você está na família certa, você tem os pais certos, os pais necessários. Então é importante a gente separar essa situação do reverenciar a vida que veio através deles e do comportamento, né? Meu pai pode ser alcoólatra, ok, ele tem a razão de ser. Sabe o que é alcoolismo? É a falta do pai na vida dessa pessoa, que vai para o álcool, para as drogas, e não tomou o pai. Essa expressão que o Bert Helling usa, tomar o pai, tomar a mãe, é você se colocar como filho. E olhe, mesmo que seus pais já sejam falecidos, é no coração que você toma. Outras vezes você perdeu seu pai, perdeu sua mãe muito cedo, você está revoltado com a vida. E aí você interfere nessa situação, se apegando àqueles que já foram. Todos que já foram, que seja um aborto voluntário de dias, de semanas, as pessoas cumpriram o destino dela. Então se deve libertá-las, independente de crença religiosa, onde elas estiverem, mas mandar luz para essas pessoas. Muitas vezes quem obsedia aqueles que já se foram, né, que os espíritas chamam de desencarnados, são os encarnados, que chamam essas pessoas para perto. E tem gente que acende vela para as almas mais necessitadas. Olha bem, quando você faz isso, você não está dando sossego para aquelas pessoas, aqueles seres que estão atormentados. Você pode sim, deve acender uma vela para iluminar o caminho deles, a alma, o espírito e o perispírito. Aí sim, você vai mandar uma energia, você vai conectar com esses seres em uma outra dimensão. E às vezes a gente quer ser Deus, não é? A gente quer controlar o destino, né? Por que ele morreu? Por que ela morreu? Foi tão novo, você não sabe. Tem coisas na vida que nós não controlamos. Muitas nós podemos controlar, mas a maioria nós não controlamos. Então, esse fundamento que eu estou contando para vocês faz parte da minha metodologia do MASSE, né? Eu já
construí essa metodologia ao longo desses meus 30 anos. Para cada paciente eu uso várias técnicas, às vezes uma sessão eu chego a empregar até 5 técnicas diferentes. Está precisando disso, disso e daquilo, né? E aí eu fui estudando isso e vou aplicando, né? Cada pessoa de uma forma, cada pessoa está encarando a vida por um ângulo diferente. Então, entender a alma das pessoas, entender essa conexão, onde elas estão, o que elas vieram fazer, né? Eu passei o Réveillon com um pessoal bacana que está aqui, Orion, Dri, né? Heleninha, deve ser a Helena, né? A gente estava lá no Cachoeira, um lugar muito bacana. E aí teve um momento, né, com essas chuvas, que estava para desistir, né? Era uma caravana, segundo Orion, caravana do amor, né? E aí eu tava num carro com uma amiga, vamos voltar. E sabe aquele atoleiro que você fala assim, não vai dar para ir? E eu falava, gente, vamos, que tem um propósito. Aí tinha uma que falava, cadê esse propósito que eu não tô vendo? Tudo na vida tem um propósito. E o Réveillon foi maravilhoso, porque tem aquela situação de sinergia, você tá com as pessoas certas, nos lugares certos, né? Então foi um Réveillon de luz, um Réveillon de autoconhecimento e de você ver no outro até o seu espelho, aquilo que o outro está vivenciando e passando, eu também estava. E hoje eu estava com o meu grupo de marketing, na minha equipe de marketing, que a gente está lançando aí já o 3º curso para terapeutas, e aí me deram uma tarefa que eu acho muito difícil, do tal dos stories, sabe? Tirando o Cadu, é o Orion aqui que faz parte, né? É o líder aí da yoga, né? E da massagem. Falando nisso, fiz uma massagem maravilhosa com ele hoje à tarde, porque quem cuida precisa também, quem cuida de alguém precisa de alguém para cuidar. E a massagem do Orion é aquela 1000. Então, gente, veja bem. Voltando lá, eu estava falando isso para o marketing, né? Então, a moça que está me dirigindo falou assim, ô Cleise, seus posts lá no feed parece definição de dicionário. Ai, gente, aí eu fiquei para acabar. Falei, gente, olha, eu sou o que sou, né? Eu não tenho essa interação, eu falo, eu tenho que ser eu mesma, etc. Tal. E estava contando essa experiência. Eu falei, por que então que você não fez um stories sobre a lama, sobre o propósito? Eu falei, será que é isso? Eu falei, então deixa eu digerir essa ideia. E é interessante, né? Porque é uma metáfora ali do carro atolando, são os obstáculos que a gente tem na vida. A gente desiste ou vai à frente, resiste, né? Tem resiliência para falar, lá na frente tem alguma coisa interessante, né? É uma grande metáfora realmente, teve. Só que naquele momento eu não sabia qual era o propósito. E vocês não há de ver que lá a gente fez uma mandala de metas muito bacana e essa palavra propósito, ela já estava no lúdico, brincadeira, piada. E aí eu construí com o grupo, né, a missão de vida de cada um. E foi muito legal. E tudo sem controlar, e tudo sem planejar. Então, quando a gente entrega mais para o universo, que seja para os nossos mentores, para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus, para os arcanjos, né? Eu tenho muita devoção com os arcanjos. Quando a gente entrega para um ser superior, também achei, Orion, foi lindo. A Adri também. E a Adri, gente, faz cada comida. Essa daí, ó, delícias, hífenzinho, underline, da Adri BH. Entra no Instagram dela para vocês verem as delícias que ela faz, vegana, né? Tipo um pão de queijo que chama não queijo, né? Já até fiz minhas encomendinhas das comidinhas dela. Então tava tudo muito lindo, muito leve, num lugar abençoado que a gente teve. E quantas vezes a gente está em lugares abençoados, que seja o nosso lar, a nossa casa, que seja uma praça, e que você também não agradece, né? Fica tão normal as coisas que você já tem, que às vezes a gente não agradece.
Então, o MASSE, ele foi constituído, né, um método avançado de cura emocional. Por que avançado? É rápido. Né? Em 6 sessões, a pessoa já passa por uma transformação muito grande, porque a gente vai vendo passo a passo o que ela precisa. Talvez ela precisa fazer uma regressão, isso é pressuposto da PNL. Tem técnicas que a gente vai ressignificar uma experiência negativa. Às vezes as pessoas não conseguem as coisas na vida porque elas têm uma crença limitante. Eu não dou conta, eu não sei fazer isso, isso não foi feito para mim. Então, quando nós desfazemos essa crença limitante, outras vezes a pessoa chega para mim, Cleise, eu não estou feliz no meu trabalho, mas também eu não sei o que eu quero fazer. Aí eu aplico uma técnica que chama matriz motivacional, para ela entender o que ela gosta de fazer e faz bem feito, o que ela não gosta de fazer, ela gostaria de aprimorar, o que ela não gosta de fazer, mas ela também não quer fazer. Então, na verdade, o processo da terapia sistêmica, em que eu vou empregando os fundamentos do MASSE, vai ser para cada pessoa, vai ser diferente, né? Eu atendi um casal, eu não faço o atendimento juntos, o homem e depois a mulher. O homem veio de uma família, de um sistema funcional, ele não precisava fazer constelação familiar, mas a mulher precisava. Então foi muito interessante, eu faço a constelação individual com os bonecos, com o Playmobil, que o homem um dia chegou e falou, Cleise, faz comigo aquele negócio dos bonecos que você fez com minha esposa. Aquele negócio dos bonecos chama constelação. Sua esposa precisa, mas você não. E foi tão interessante nessa ocasião, isso deve ter uns 3 anos mais ou menos, que quando eu fiz a constelação com a esposa, ela voltou para o lugar de filha e ela tinha um desentendimento muito grande com o pai. E ela se reconciliou com o pai. Reconciliar é você tomar o seu pai. E ela veio para o lugar de filha e ela usei uma técnica também do perdão e ela perdoou, né? E a gente usa o Ho'oponopono, aquele mantra, eu sinto muito, te perdoo, te amo, sou grato, é você liberando das suas memórias. E no caso dessa paciente, daí aos 15 dias, o pai, ela estava até numa viagem a trabalho no Rio, ela recebe a notícia que o pai morreu, de repente morreu de infarto. E no velório que eu fui do pai dela, ela falou comigo, Cleise, eu lembrei tanto de você, que foi tão legal, eu voltei para o meu lugar de filha e eu vou reverenciar o meu pai nos negócios dele, que ela tinha ojeriza de pensar que ela iria dar continuidade aos negócios do pai. E é assim. Outro dia também um paciente meu, depois da constelação, ele reconciliou com o pai. E aí o pai morreu em poucos dias, mas ele estava em paz. Então tomar o pai e tomar a mãe é você agradecer pela vida que veio através deles. Ponto, é só isso. O resto é julgamento, o resto é você achar que você faria diferente e faz nada. Quem veio antes de nós são muito mais fortes e maiores que nós. Que seja o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, bisavós, tataravós. E quando a gente não precisa entender, uma coisa é você entender, outra coisa é você aceitar. Às vezes o meu paciente fala assim, Cleise, eu entendi tudo. Ok, você entendeu, mas você não aceitou. Então, quando você aceita, você toma seu pai e sua mãe. E o movimento da alma é simples. Não subestime a sua alma, não subestime a sua essência, a sua mente inconsciente, porque ela é sábia, poderosa e ela que te conduz na vida. Não é o seu racional, não é o seu ego, não é o seu mental. Então, esses fundamentos, eles foram surgindo ao longo da minha vida. Eu gosto muito de estudar sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. É bem interessante quando a gente
Isso é inteligência interpessoal, isso é lá do Gardner, né? Tem pessoas que gostam de se conhecer, do desenvolvimento pessoal, são aquelas pessoas mais profundas, que tem um papo bom. Igual tem gente que tem um papo ruim, não é? É um papo raso, fica na superfície. Tem gente que gosta, mas quem é mais profundo não tem muita paciência para papo raso, não. Né? A gente aproveita a vida de uma outra forma, com as nossas buscas, os nossos questionamentos. Né? Então, essa egrégora, essa tribo de pessoas que se autoconhecem, que fazem esse desenvolvimento. Primeiro é um desenvolvimento pessoal, é de ver o que você está fazendo, o que está te travando. E depois, diz a Caroline que odeia superfície. Eu sei, Caroline, você é profunda, né? E é isso mesmo, é bacana, né? É gostoso que você divide com pessoas. Eu sempre fui muito curiosa nessas questões da mente humana, de várias filosofias, teorias. Nossa, isso é legal, isso dá certo. Tem coisa, né, que é o seu caminho. Dentro da terapia holística, terapia integrativa, tem vários caminhos, né? Tem pessoas que têm afinidade com um tipo de terapia, o outro com outro, mas no final tudo vai fazer bem para a nossa mente, para o nosso corpo físico, né? Para a nossa alma, para o nosso espírito. O que eu tenho percebido é que às vezes a pessoa ela vem primeiro com esse desenvolvimento pessoal, desenvolvendo essa inteligência interpessoal. Daí a pouco ela já começa a navegar para o espiritual. Quem fala muito disso é o Dr. Graves, numa teoria dele chamada a evolução espiral, que faz parte também dos meus fundamentos, de um dos fundamentos do MASSE. Quando eu explico isso para essa pessoa, onde que você está, onde que seu companheiro ou sua companheira está, porque às vezes um quer puxar o outro. Não, ele tem que vir junto comigo, ela tem que vir junto comigo, ela tem que ler os mesmos livros que eu estou lendo. Ela tem que fazer yoga porque eu estou fazendo, ela tem que fazer meditação. Não, cada um no seu quadrado. E o interessante é que nessa evolução da consciência, ela é intransferível e ela é subjetiva. Não quer dizer que um esteja mais evoluído que o outro, mas tem uma diversidade de pensamentos, de atitudes. E olha, isso vem de onde? Do nosso sistema. Veja na relação a dois. O homem está com um sistema de origem, a mulher vem de outro sistema de origem. Quando um quer que o outro modifica, quer que o outro entenda ou faça as coisas do jeito dele, vai dar conflito na relação. Não tem DR no mundo que aguente. Mas quando ele tem um olhar diferenciado para ela, o que muda é o olhar, e ela para ele, a relação melhora. Então é esse o meu trabalho, é de ajudar as pessoas a se conhecerem, a se conectarem com elas mesmas, porque aí a vida fica diferente. E entender por que você não está conseguindo realizar os seus sonhos. Sonho a gente não realiza mesmo, não. Sonho a gente imagina que quer alguma coisa, que quer ser, fazer. Agora, sabe o que realiza? É quando a gente transforma sonho em meta. E como que se faz isso? Marcando data. Por isso que eu ofereço aquela mandala de metas, que está aqui no feed, no dia 22, alguma coisa assim. Eu trouxe para vocês o passo a passo da mandala de metas. Quem não fez, manda para mim uma mensagem direct, que eu te mando o link, eu explico direitinho o que você precisa fazer. Você vai gastar 1 hora e meia, para traçar todas as suas metas nas 10 áreas da sua vida. Né? Pessoal, profissional, lazer, romance, amigo, social, intelectual. E o bacana que, né, a mandala é um círculo, todas as áreas são importantes, e eu tenho observado que quando as pessoas fazem a mandala de metas, aquelas metas, a gente sempre faz para um ano, né? Aquelas metas que elas planejam para um ano, em 4 a 6 meses elas já realizaram. Porque quando ela escreve o que ela quer, ela coloca a energia dela
e CPNL. Né? Não adianta eu falar alguma coisa, eu quero emagrecer, às vezes eu falo, eu quero emagrecer, eu queria, já foi no passado, você não vai realizar. Ou eu quero perder 10 quilos, quem perde acha. Então, essa linguagem, essa comunicação intrapessoal, que são seus pensamentos, interfere muito na sua vida. O que eu observo muito é as pessoas com uma mente de escassez, de miséria, de pobreza. Eu não consigo, eu não posso. E quando você se coloca nessa posição, realmente você não vai atingir, né, os seus objetivos, as suas metas. Então, pessoal, é isso. O MASSE, esse método, ele serve para qualquer pessoa, né? E eu quero que vocês fiquem atentos. Amanhã já vai circular aí a inscrição para quem quiser, quem não é terapeuta e gostaria de ser, né? Para ser terapeuta você não precisa ter graduação em psicologia, você precisa fazer cursos na área holística para você se formar terapeuta. Então, quem quiser assistir as minhas aulas, elas são gratuitas. Amanhã já tá lá, vai estar lá no meu link, dia 7, 9 e 11 de fevereiro. Eu vou falar disso que eu faço com exemplos. Tem exemplos lá de sessão ao vivo, né, para vocês entenderem, né, como é que eu trabalho, como é que eu faço. E quem aqui estiver me assistindo, eu estou percebendo, tem muita gente que já é meu paciente, ou que já foi, eu falo que não tem ex-paciente, a gente vai pela vida fora. Aí, também, Douglas, chega o nosso dia. O Douglas é um querido aí, que a gente já está na mentoria, né, um grande empresário. Ele é da loja do Sapo, sabe? Aquela loja que conserta tudo na hora, e seu iPhone, iPad, etc. É ele. É o cara. Então, pessoal, quem quiser fazer tô vendo a Carla também, aqui, né, Carlinha? Nós temos uma sessão semana que vem. Se você quiser conhecer melhor a metodologia, o MASSE, agende uma sessão experimental comigo, ela é gratuita, a gente vai fazer um diagnóstico de onde você está, onde você pode chegar. Eu vou ter o maior prazer em te atender. E toda quinta-feira, às 20 horas, eu estou aqui falando de um tema dentro do MASSE, né, desses fundamentos que são 14, eu estou preparando 15, sabe qual que é o 15º? Homeopatia. Eu estou fazendo um curso de homeopatia muito bacana, né, com o professor Moreno, um professor que já foi titular da UFV, tem um trabalho belíssimo, né, uma experiência fantástica. Então é outro fundamento que daqui a um ano, assim que eu me formar, já é outra ferramenta que eu posso ajudar as pessoas também, porque a homeopatia, ela trabalha o físico, o mental e o espiritual. Então, é bacana, vai ser meu 15º fundamento. E eu acho que o aprendizado, ele é importantíssimo na nossa vida, nós somos eternos aprendizes, né? Não sei de quem que é essa frase, não sei se é do Gonzaguinha. Mas nós somos eternos aprendizes e isso é muito bacana. E na vida o que vale são essas interações e aquilo que nós aprendemos, a gente colocar a serviço do outro, para que o outro possa ser mais próximo, mais saudável, que ele possa realizar os seus sonhos, passar por uma transformação. E eu estou aqui para isso. Obrigada, Carla, obrigada. Então, aí, vamos nessa nossa caminhada, né, que é a vida, e trocando aquilo que você tem de bom, você troca um com o outro. E na medida que a gente troca, né, que a gente doa, a gente recebe. Isso é a lei do equilíbrio, a terceira lei, na lei do amor, do Bert Helling. Agradeço muito a participação de todos. E até a próxima quinta-feira. Gratidão.